Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Aqui no Rascunhos Econômicos nós tratamos economia como ciência, divulgação científica de economia. Hoje nós vamos fazer um react ao vídeo do Edson Castro, uma live que ele fez há um pouco mais de uma semana, mais ou menos uma semana, em que um pequeno trecho de 10 minutos mais ou menos, em que ele fala sobre a Netflix, sobre essa empresa, a Netflix, ter aumentado algumas restrições, alguns preços, alguma coisa, e também sobre a compra da Warner por parte da Netflix, né, a proposta de compra que ainda não foi concretizada por uma série de pormenores ou por maiores, né. E eu acho muito interessante trazer esse tipo de react, porque o Edson Castro é uma pessoa muito influente aqui no YouTube. Tem um conteúdo muito bacana. Ele é jornalista, né? Um conteúdo bem bacana. E ele tinha um canal maior, né? Toda aquela confusão, enfim. E agora, e ele continua muito relevante aqui no YouTube. E hoje, eu não vou fazer o rigor que eu peço de pessoas que falam de finanças ou pessoas que pretendem a tratar de economia. Eu vou pegar o que ele falou e vou analisar cada ponto e vou mostrar, olha, ele está praticamente 100% certo. Só tem algumas questões que depois do que ele fala, que aí eu vou mostrar que não tem muita solução, tá? Então, vamos lá, vamos ao React. Pessoal, antes disso, se vocês gostarem do conteúdo, curtam, inscrevam-se, considerem tornar-se membros, comentem. E nós temos também a nossa promoção de Natal para o nosso curso de Economia para Finanças. Tá certo? Curso de Economia para Finanças, onde são 10 horas de conteúdo, mais ou menos 10 horas de conteúdo, né? Em 30 aulas, com uma apostila no primeiro módulo, e que vai te acompanhar para todo o curso, onde eu ensino o básico de economia, os modelos econômicos, para que você, se queira, os utilizar para finanças ou só para saber o que está acontecendo mesmo. Tá certo? O link está aí na descrição. O cupom especial de Natal é Natal 20 Rascunhos. Foi do dia 21 de dezembro até dia 3 de janeiro de 2026, tá certo? O link tá aí na descrição, os detalhes aí na descrição também. Vamos lá pro React. Bem, pessoal, aqui está o vídeo que nós vamos reagir, né? A live que ele foi Boa Noite Castrinho, dia 21 de 12 de 2025, a partir das 2 horas e 51 minutos, alguma coisa, tá? O link tá aí na descrição do perfil lá dele. Curtam, inscrevam-se lá pro Castro. E vamos lá, é um conteúdo muito bacana que ele faz, mas vamos analisar aqui do ponto de vista econômico, certo? Eu vou deixar ele falar mais um pouco que o normal que eu deixo aqui, porque eu quero ouvir a tese dele, certo? Vamos lá. Vamos falar de decepção, que, mano, isso aqui magoou uma galera que é Netflix. Netflix bloqueia séries para clientes de plano mais barato. A Netflix anuncia, quem tem plano básico na Netflix, aquele com anúncios, não poderá ver todo o conteúdo da empresa. A informação foi divulgada pelo Omelete e confirmada pela Exame. No plano básico, que custa R$ 20,90, os clientes acessam produções com qualidade Full HD, 2 telas simultâneas, mas com propagandas durante episódios. Esse plano é o mais barato. O streaming ainda tem um básico sem anúncios, R$ 45,00, e o premium, R$ 60,00. O caso é que uma produção clássica do catálogo, House of Cards, não estava disponíveis para clientes com o plano básico. Pelo app, a plataforma informa que o título, com Kevin Spacey e Robin Wright, não está disponível no plano com anúncios devido a restrições de licenciamento. A Exame tem contato com a Netflix, mas não obteve resposta. O espaço será atualizado conforme disso. E aí, gente, vocês acham que tava ruim? Vai piorar, tá bom? Porque a Netflix anunciou no início do mês que vai comprar Warner Bros. Discovery por 72 bilhões de reais. 28 por ano, um acordo com o estúdio de cinema. Com isso, a Netflix vai superar os concorrentes e ela vai juntar tudo numa coisa só. Enfim, vai virar um grande do monopólio. Bem, vamos lá. Vocês vejam que ele trouxe uma monopólio, né? Ele trouxe aqui que a diminuição do acesso, né, ao longo dos últimos anos, a Netflix ela teve uma política mais rigorosa na divisão de senhas, né? Agora você tem que fazer a confirmação de alguns aparelhos que você está acessando, né? A quantidade que você tem, aí eles fazem uma checagem ali por geolocalização ou por IP, se você está utilizando em regiões muito díspares, esse tipo de coisa. E agora você não consegue mais compartilhar senha. E agora são planos até que tem propaganda, né? Não, a Netflix eu não tenho certeza, mas a Amazon Prime, a HBO, a Disney Plus, as concorrentes também estão colocando, diminuindo a qualidade do produto. Diminuindo a qualidade do produto, de fato, parece que o produto está ficando mais caro. Não apenas pelo aumento da mensalidade, mas também pela diminuição da qualidade. Muito bem. E agora, não só as propagandas, mas como também a diminuição do acesso. Não só a diminuição do acesso das telas, mas também a diminuição de que um plano não pode acessar agora todo o catálogo. Né, segundo a notícia aí que o Castro leu, algumas séries mais. Gente, eu não sei a idade de vocês, né? Mas faz uns 12 anos que House of Cards foi lançado. Aquilo ali foi um fenômeno, no sentido que foi uma primeira grande produção de qualidade lançado fora da TV a cabo, fora da TV, esse tipo de coisa. E agora o House of Cards sendo tirado. Não sei se as pessoas ainda assistem com frequência, mas você perde nos acessos nos planos mais baratos, você perde realmente qualidade. Ou seja, quando um produto perde qualidade, perde
não só quantidade, porque quando a gente fala reduzflação, por exemplo, o chocolate tinha 100 gramas e custava R$5. Agora o chocolate tem 75 gramas e custa R$6. Ele aumentou muito mais que R$1, porque agora você está pegando R$6 por 75 gramas, não R$5 por 100 gramas. Então você teve reduzflação, aumentou o preço por grama e aumentou o preço da embalagem em si, né? E no caso da Netflix, também, se você está perdendo qualidade, se agora para você manter o plano sem anúncios, com o catálogo inteiro, é muito mais caro que o plano básico, você está tendo aumento de todos os preços dos planos mais básicos, mas também do chamado plano premium, que antes você pagava o preço inicial. Então, de fato, está tendo um encarecimento dos streamings. Microeconomicamente, isso não é só por monopólio, tá? Porque em economia nós temos a microeconomia, que nós temos a curva de oferta e demanda, tá? Aqui tem o preço, aqui tem a quantidade. Quando você tem a oferta e aqui a demanda, quanto maior o preço, menor a quantidade demandada. Quanto maior o preço, maior a quantidade ofertada. Você tem um equilíbrio aqui, tá? As pessoas demandam Netflix porque elas veem uma satisfação, tem uma utilidade de pagar a mensalidade, tem uma utilidade de consumir, de ser assinante da Netflix. A pessoa vê uma utilidade de pagar 30, 40, 50, 60 reais por mês para assistir suas séries, assistir seus filminhos. Muito bem. E a Netflix, ela quer receita, ela quer maximizar a sua receita. Muito bem. A demanda por Netflix faz parte da demanda por streamings, certo? Certo, muito bem. Então ela tem os concorrentes. Se a Netflix aumenta muito o preço, os concorrentes podem absorver a demanda? Podem. Só que tem uma peculiaridade muito importante sobre a Netflix, que é difícil você falar que a Netflix é um monopólio: os catálogos. O catálogo dos streamings são díspares. Então, a Netflix não tem um concorrente absoluto. Ela não é um bem genérico. A Netflix tem bens complementares ou bens substitutos a ela, Netflix, a sua assinatura. Serviços substitutos, serviços complementares, certo? Muito bem. O que isso significa? Que você pular de uma Netflix para uma Amazon Prime, ou para uma HBO, ou para a Globo Plus, né? Globo Mais, eu não sei como é que fala, ou o SBT Mais, não é uma substituição em absoluto. Você perde algumas características. Por exemplo, pagar R$100 para Netflix não é o mesmo pagar R$100 para uma produção de streaming independente, por exemplo, sei lá, YouTubers Unidos do Brasil, que vai lançar uma plataforma de streaming independente. Não é a mesma coisa, porque o importante é o catálogo. Então é complicado você falar de monopólio aqui, tá? Porque aí você teria o excedente do consumidor, você teria o excedente do monopolista, o excedente do oligopolista. É um pouco complicado. Mas eu entendo que o caso está certo quando ele fala do ponto de vista corrente. Do ponto de vista corrente, é um monopólio, eles estão controlando tudo. E na verdade não é um monopólio do ponto de vista corrente, seria oligopólio. Mas tudo bem. O importante aqui é, quando os streamings surgiram, eles surgiram para serem concorrentes à TV a cabo ou locadoras. Ou até para o download de pirataria, como também para o iTunes, né? Quando você comprava ou alugava de uma forma distinta os filmes da Apple, né, via iTunes, esse tipo de coisa. Agora, Netflix, Amazon Prime, HBO, Max, né, essas coisas, elas não são mais bens substitutos a outros bens. Elas são bens em si, são serviços de consumo em si. As pessoas demandam Netflix em si, elas demandam Amazon Prime em si. E aí teria que ver pela participação, teria que fazer uma regressão, né? Teria que aplicar a econometria para saber qual que é a empresa líder de mercado. Não na quantidade de share, mas qual é a empresa que lança tendências. Por exemplo, quem vende mais aparelhos? Apple ou Samsung? Samsung. Mas qual é o aparelho que lança tendências? Qual é o aparelho que mostra quais são os caminhos dos smartphones? O iPhone, né? E ao ponto que Samsung, os aparelhos chineses, a Sony acho que nem tem mais para esse tipo de coisa, elas só tentam correr atrás, ou as pessoas consomem esses aparelhos, na maioria das vezes, porque não conseguem consumir o aparelho standard, né, que é o benchmark, que é o aparelho que mostra a direção do mercado, que é o bem de consumo ideal em si para aquele público em geral, numa curva normal, tá, gente? Numa distribuição normal, na mediana, certo? Muito bem. Vamos continuar aqui com o que o Castro tem a falar. E se hoje você tinha concorrência de uma HBO Max, pra pelo menos dar uma pareada no que tá acontecendo, que dava uma pareada, sacou? Agora já era. Agora, a Netflix vai ser dona de uma grande concorrente. E aí você vai ter como concorrente a sua Netflix, a sua Prime Video e a sua Disney Plus, já era. Um mercado, para ele ser justo, ele tem que ser o mais competitivo possível. E se não tem competição, e se você tem uma liderança tão grande quanto essa liderança que é hoje,
a da Netflix, irmão, a gente vai se tornando uma prática cada vez mais predatória. Tem um problema aqui no que ele tá falando. Ele tá certo, mas tem um problema básico assim, tudo bem. A Netflix comprando o catálogo da HBO e comprando os clientes, porque os clientes podem se integrar à plataforma, esse tipo de coisa e tal. Então você também está adquirindo a base de clientes, você também está adquirindo a infraestrutura de software, coisas que eu acho que a Netflix não tem tanto interesse, porque ela tem por si só, mas você está adquirindo também a capacidade produtiva, a capacidade, os clientes, a base de clientes, e você está, a marca, né, no sentido de base de clientes, porque os clientes já confiam naquela marca, já tem o cadastro, já tem tudo ali, mas ela também está adquirindo a capacidade produtiva em si, que para o ramo audiovisual de streamings é o catálogo. É o que é como se fosse numa locadora de carros, você está alugando, você está comprando a locadora e você está comprando toda a frota, com a diferença que a frota não fica velha. Você não precisa ficar reinvestindo na frota em si. Você só tem que reinvestir na compra de mais carros, que esse é o setor audiovisual. O acervo em si demora muito para ficar datado, demora muito para as pessoas não consumirem por causa da idade. Ninguém vai deixar de consumir, por exemplo, House of Cards, porque tem 10, 12 anos. Ninguém vai deixar de consumir House MD, House MD de 2003, The Mentalist é de 2005, não são da Netflix, elas foram produzidas na época para televisão. Mas eu digo, tem no catálogo de, por exemplo, da Amazon Prime. Ninguém vai deixar de consumir House, ninguém vai deixar de consumir The Mentalist, ninguém vai deixar de consumir Dexter, ninguém vai deixar de consumir That Seven Show, que são produções antigas. São produções que começaram no começo da década de 2000. The Seven Show é ainda mais antigo. Ninguém vai deixar de consumir por causa disso. Só que as pessoas podem não consumir Psicose, podem não consumir Charles Chaplin, podem não consumir o cinema mudo ou um cinema com aquela película de cinema muito antiga, porque é um produto datado. Isso sim pode acontecer. Mas é lógico que existe cinema cult e tal. Mas eu quero dizer, uma grande característica deste mercado é que o estoque, que é o que você vende, ele tem um custo marginal baixíssimo. O que é custo marginal? Numa economia de escala, você quer tender que o custo seja zero. Para o custo tender a zero, o custo marginal tender a zero é que uma reprodução a mais de Game of Thrones, né, no caso da HBO, ou uma reprodução a mais de The Mentalist, no caso que a Amazon Prime tem, uma reprodução a mais de Strange Things da Netflix, ela custe quase nada. Que não custe quase nada eu vender um produto a mais. No caso de um carro, para eu vender um carro, eu tenho que produzir um carro. Numa economia de escala, eu posso fazer a produção de uma forma tão enxuta, mas tão enxuta, que não custe tanto eu produzir uma peça a mais. Vai ser o preço realmente da peça em si. Mas todo o processo vai ser o mais barato possível. No caso de uma editora de livros, o preço de um livro a mais vai ser só o papel desse livro. O custo, porque o custo que eu tive de pagar o autor, pagar o editor, o pessoal que faz a arte, tudo, ele vai se diluir nos livros. Se custou 2, 3 milhões de dólares para eu produzir um filme e 1 milhão de pessoas assistiram um filme, então são 3 dólares de custo por espectador. Se cada espectador pagar 6 dólares, eu já estou com lucro de 100%, certo? Esse negócio de lucro eu tô fazendo da forma própria, né? Porque o certo é colocar dentro, mas tudo bem. Só que, se você já produziu, por exemplo, Stranger Things ainda tá em produção, mas Dr. House, né? House MD, faz 20 anos que produziram aquela série. E os custos, hoje, para continuar vendendo, são quase zero. Não sei como é que é a lei de pagar os atores, né, da produção já feita, mas o custo é quase zero, porque já está produzido. Então, a HBO, a Warner, no caso, né, a Netflix, a Disney, elas têm grandes estoques que valem uma fortuna, porque as pessoas estão dispostas a pagar para assistir isso no streaming. Isso agrega valor ao streaming. Só que o custo marginal da reprodução é praticamente zero. O que custa você deixar reproduzir O Poderoso Chefão? Você deixar reproduzir... eu sou ruim de filme, tá, gente? Você deixar reproduzir Harry Potter. O que custa isso à empresa? Nada. Praticamente nada. O que custa? O custo de oportunidade. O que fez surgir os concorrentes da Netflix não foi o custo da Disney, da Warner, de ceder os filmes via contrato para serem exibidos na Netflix. Era o custo de oportunidade. Essas empresas viram que elas poderiam ganhar mais dinheiro pegando o seu catálogo e montando uma plataforma de streaming do que cedendo os direitos para outra empresa. Então isso é o custo de oportunidade. Muito bem. Só que a Netflix,
adquirindo o catálogo da Warner e sendo dona das maiores franquias, ela não vai ter um monopólio no sentido próprio, seu Castro. Por quê? Porque a propriedade intelectual a propriedade artística intelectual da série do Harry Potter, né, de todos os filmes, de todos os filmes da Warner, a DC tá nos filmes da Warner, não sei, tudo isso já pertence à Warner. A Warner já tem um monopólio de distribuição, ela já tem um monopólio para colocar os contratos. Se a Warner não quiser que esses filmes sejam disponíveis em streaming, eles não serão. Então, e outra coisa, por exemplo, Stranger Things. It a Coisa, né, Bem-vindos a Derry, são concorrentes de Stranger Things, não são? São. Mas uma pessoa pode adorar It a Coisa e odiar Stranger Things. Uma pessoa pode odiar Stranger Things e adorar It a Coisa. Uma pessoa pode adorar os dois ou odiar os dois. Eles não são concorrentes como a gasolina é concorrente do álcool. Eles não são concorrentes como a Coca-Cola é concorrente da Pepsi. Por quê? Porque são obras intangíveis que são para o mesmo público, mas não são bens não são bens concorrentes ou suplementares propriamente. Seria tão concorrente quanto a água é concorrente da Coca-Cola. Você não pode beber água enquanto você toma Coca-Cola, né? Você não pode assistir It a Coisa enquanto você assiste Stranger Things. Mas você pode sim, ao longo do seu dia, ao longo do seu mês, você ter 2, 3, 4 assinaturas. Pode. Então é muito complicado você dizer que para o setor do audiovisual você tem um monopólio ou um oligopólio por conta dos estoques de filmes, tá? Só que, pelo ponto de vista microeconômico, por escala, o custo marginal tende a zero perfeitamente, ao ponto de que o lucro é igual à receita marginal. Né? Você conseguir vender uma assinatura a mais, ela praticamente vira lucro, certo? É lógico que tem os impostos, tudo, mas ela praticamente vira lucro porque o custo marginal tende a zero. Isto, por definição, é economia de escala. Economia de escala leva a monopólio. Tá? Economia de escala leva a monopólio. Só que, uma vez alcançado o monopólio, você tem um negócio chamado excedente do produtor. Excedente do monopolista. O excedente do monopolista tende a levar à quebra do monopólio. Naturalmente. Por exemplo, a Kodak. Por exemplo, a Xerox. Porque nessas indústrias você tende a ter a tendência da criação de novos mercados que não sejam concorrentes perfeitos deste mercado que chegou em monopólio por custo marginal, mas vai levar à quebra. Por exemplo, as companhias de TV a cabo, que ele vai falar mais pra frente. Elas não quebraram no sentido de falir, mas elas perderam muito poder porque surgiram concorrentes que trabalharam no custo marginal. Eles produziram algo com custo marginal mais baixo do que as companhias de TV a cabo. Então eles conseguiram quebrar o monopólio. E também elas geraram coisas que tinham mais valor agregado do que por um custo mais baixo para o cliente do que a TV a cabo. Né? Mas vamos continuar aqui. Cada vez mais predatória, cada vez mais predatória. E é muito engraçado, porque teve um episódio de Black Mirror que foi, curiosamente, que eles tentaram meter um bagulhinho já de ser diferentão, né, tirando barato. O plano premium do premium. Que é aquele episódio que a mulher faz a doença, tem uma doença, aí ela faz uma operação, e ela tem um pacote normal. E a cada novo pacote ela vai ficando com um anúncio, e ela vai ficando cada vez mais esquisita, e o marido mal consegue falar com ela direito. É isso, mano. É exatamente isso. É o que a Netflix segue pra fazer. Porque quando você não tem concorrente, quando você não tem competição, quando você não tem políticas antitrust, anti-monopólio, ele destrói o mercado. E assim, e a Netflix, que já surgiu um dia hoje como uma grande possibilidade aí pra você fugir da pirataria e você começar a ter uma possibilidade, né? De consumir conteúdo de um jeito legal, de um conteúdo de um jeito interessante, de um conteúdo de um jeito maneiro. A Netflix agora tá jogando todo mundo de volta pra pirataria. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Puta, eu tô tentando achar isso daqui. Cadê? Aqui, ó. Olha isso daqui. Oi. Olha aqui isso. Ele vai colocar o comercial da Netflix. Deixa eu pular. Porque ele pode, eu não posso, né? Ele só tá mostrando como é que era a Netflix fazendo a propaganda original de R$15 a assinatura. Tá? Mas isso eu acho que é 2013, 2014. Tá. Senha. Tu passava pra pessoa, a Netflix simplesmente virou justamente aquilo que ela combatia. Virou a TV a cabo. Exatamente isso, mano. Virou a TV a cabo. E aí, mano, uma coisa pra vocês aqui, ó. Pirataria no Brasil é um dever moral. Cuidado com a pirataria, tá, gente? Isso aqui. Mas enfim, tem um problema muito sério. A TV a cabo, ela tinha um negócio que realmente você tinha um oligopólio, por quê? Porque existe um negócio da TV a cabo que se chama barreira de entrada.
O que você precisa como você acaba com. Como você concorre? O que é livre concorrência? Existe o conto do mercado perfeito, livre concorrência, que tem uma série de coisas, mas existe a falha de mercado. A falha de mercado que gera monopólio, é você fazer um preço tão baixo em que pessoas que não têm escala, né, agentes econômicos que não têm escala, não conseguem competir com você no início. Se você estiver fazendo preços de mercado, não sendo preços predatórios, não tem muito o que fazer. Se todo mundo tá. Se a Netflix vende por 30, 40 reais e eu, para começar, teria que cobrar 150, problema meu, né, para mercado. Não tem muito o que fazer, a não ser que seja uma área de interesse nacional, de soberania nacional, aí o governo vem, subsidia, tem uma série de teorias aí que pode permitir isso aí, mas é muito complicado porque isso gera também distorções. Porque, gente, veja, desse negócio de monopólio, quebra de monopólio, entrega monopólio nacional, esse tipo de coisa, nunca se esqueçam que o Estado não existe. O que existe são pessoas que exercem cargos públicos, cargos de servidor público, ou que são industriais, privados, que são pessoas, tá? Então, no fundo, você ainda está fazendo uma decisão moral de quem tem direito ou não de explorar algo que realmente existe, que é uma empresa super eficiente, que tem a capacidade de dar preço no mercado. Mas, muito bem, a barreira de entrada para você fazer um streaming é bilionária. Você precisa de duas coisas. Você precisa do TI, né? E você precisa do catálogo. E você precisa de marketing. Porque você precisa de escala. Escala do quê? De consumo. As pessoas precisam. Você precisa ter uma base de clientes. Para que essa base receita é igual a quantidade vezes o preço. Preço é o preço da assinatura, quantidade é a quantidade de clientes. É a base de clientes, certo? Você precisa de uma receita mensal para que você tenha fluxo de caixa para poder pagar os investimentos mensalmente, sejam empréstimos, sejam para mostrar para os investidores que aquele negócio está funcionando e tal. Este é um grande problema. É você conseguir base de clientes. E você consegue base de clientes via catálogo, que é você fazer novas transmissões, para você fazer novos shows, novos eventos, que a Netflix agora está transmitindo, luta de boxe, novos séries, novos filmes, o que seja. Para que isso atraia mais clientes. Os primeiros clientes eram baratos, porque eram clientes que estariam dispostos a tentar e querer qualquer coisa por um preço mais baixo. E isso foi gerando receita. A Netflix foi atraindo pessoas, e com o tempo, as pessoas que ainda não entraram na Netflix são pessoas que não têm interesse de ficar assistindo qualquer série. Então, eles querem produtos de maior qualidade. Se eles querem produto de maior qualidade, eles precisam de produzir mais, de investir mais dinheiro na produção, de gerar mais catálogo, de gerar mais séries, de mais filmes, mais conteúdo original, ou de Pirataria trazer no Brasil coisa é um dever moral. de trazer coisa mais antiga, esse tipo de coisa. Tem um problema sério nisso aí. Quando ele fala que a Netflix tirou muita gente da pirataria, a Netflix começou a combater a pirataria dentro da Netflix, das pessoas que assinavam a Netflix, que é que as pessoas tinham 2, 3 pessoas assistindo junto com uma única senha. Veja que ali existia pirataria de uma certa maneira. Não era ilegal porque não ia contra os termos de uso, essas coisas e tal, mas de uma certa maneira você estava diminuindo o preço para o acesso de um produto. Então a Netflix está combatendo a pirataria. E estas pessoas que não estão dispostas a pagar o preço cheio, elas vão voltar para a pirataria. São pessoas que o preço de venda do serviço está maior do que o valor utilidade como é para ela consumidora. Aqui nessa curva de oferta e demanda, as pessoas que consomem Netflix, os demandantes, estão vendo o preço mais alto que eles gostariam de pagar. Eles gostariam de pagar este preço. Só que a Netflix precisa deste preço. O equilíbrio de mercado será o preço do ofertante, porque o ofertante dá o preço, as pessoas assinam se quiser, e como você tem uma base muito grande, as pessoas assinam nisso aqui. Só que a Netflix poderia ter mais usuários a este preço. Só que você tem que ver se isso paga os custos da Netflix. Léo, mas que custo? Se você acabou de falar que a Netflix tem os catálogos que duram para sempre. Sim, mas a Netflix precisa de reinvestimentos. A Netflix precisa reinvestir. A Netflix precisa produzir filmes, produzir séries, pagar catálogos, produzir diretores. Tecnologia também, eu acho que é uma verba importante também, que eles vão para tecnologia de distribuição, esse tipo de coisa. Marketing também. E aos concorrentes da Netflix, HBO Max, Amazon Prime e tutti quanti, que também concorrem com esses demandantes e concorrem à capacidade dos demandantes pegarem e falar, não, tem uma série melhor na Amazon Prime, esse mês eu não assino Netflix, vou para Amazon Prime. Ou não vou assinar mais Netflix, fico só na Amazon Prime. Então você também está tirando a capacidade de receita da Netflix. Então, nem sempre quando
você tem menos gente, você quer dizer que você vai abaixar o preço. Não. Quando você tem menos clientes, às vezes você precisa aumentar o preço, porque você não está utilizando toda a sua capacidade produtiva. Então, eu não estou defendendo a Netflix, eu estou falando o seguinte. Na verdade, na minha opinião, o movimento da Netflix querer maximizar a receita via aumento de preço é por concorrência, por necessidade de reinvestimentos e porque eles não entraram ainda em economia de escala. O custo de adquirir um novo cliente ainda está alto para a Netflix. Eu quero dizer que o custo para a Netflix crescer é o custo de adquirir novos clientes. Quanto eles têm que investir de marketing, de novas produções, para manter os clientes pagando? Quero dizer que a Netflix deve ter um custo de manutenção e de adquirir clientes mais alto do que deveria. Porque eu pago um mês, assisto tudo que eu quero assistir, depois eu cancelo. Esses 30, 40 reais que eu paguei, e se todo mundo fizer isso, isso pagou os investimentos dos catálogos, dos contratos que a Netflix tem? Isso paga o fluxo de caixa? Não. Eu não estou falando que a Netflix vai mal, até porque ela é uma empresa de capital aberto. Mas eu quero dizer o seguinte: o ajuste que a Netflix está fazendo, a mim não me parece excedente do monopolista. A mim me parece realmente uma empresa tentando buscar a economia de escala. E a compra da Warner, a mim me parece, sim, a tentativa de aumento de catálogo e barateamento do custo. Porque aí você põe 7, não sei quantos bilhões de dólares eles querem comprar, isso você aumenta a base de cliente, você já tem franquias renomadas e que são vendáveis, você tem um licenciamento de produtos, você tem rede de televisão, até a Warner também, e você facilita a produção. E você diminui o custo, e você torna a empresa mais valiosa em si. Vamos lá. Sabe, toda vez que alguém fala pra mim, eu pirateio e tal, eu falo, mano, é isso aí. Pirateia mais. Porque essa rapaziada vai extrair sua alma se puder. E a partir de agora, gente, vai piorar. Agora que tá cada vez mais comendo concorrente, tendo mais monopólio do mercado, tá cada vez mais concentrando as coisas, vai piorar. Vai jogando cada vez mais caro. Então, só pra falar uma coisa, o problema da Netflix, o problema desse setor é a barreira de entrada. Você precisa de muito capital para começar. Creio que nem tanto o problema é TI, não é o site, o software. O problema é você ter catálogo e você ter marketing. Não há barreira de entrada legal. Você pode começar. A única barreira legal de entrada é que você não pode copiar o catálogo. Para você copiar o catálogo, você está infringindo lei de direitos autorais. Direitos autorais e propriedade intelectual, né? Porque eles também podem comprar os direitos de outras pessoas. Só que o que ele está falando de pirataria, esses são os concorrentes da Netflix. Num mercado perfeito, e veja, eu sou a favor da propriedade intelectual. Só que os liberais que ele vai criticar ali pra frente, os liberais mais liberais mesmo, eles são contra a propriedade intelectual. Que alguns sites poderiam pegar todo o catálogo da Warner, da Netflix, e disponibilizar, e quem cobrasse o melhor preço, ou o melhor custo-benefício de distribuição, que esses sites poderiam assim concorrer pela distribuição. Quem tem a melhor experiência do usuário, a melhor experiência do aplicativo, a melhor experiência do site, da plataforma e tal. Quem tivesse a melhor experiência ganharia sobre o mesmo catálogo. Isto seria livre concorrência. Porque eles estão concorrendo com o mesmo produto. Quem entrega melhor o filme Harry Potter e a Pedra Filosofal para eu assistir num domingo, 3 horas da tarde, comendo pipoca? Quem entrega melhor? Netflix, Warner, o streaming pirata, Amazon Prime, o streaming da Globo. Mas então o que seria livre concorrência? Todos terem acesso ao mesmo catálogo. Isso tem um problema. Propriedade intelectual. Não são o mesmo produto. Isso seria você dizer que é o seguinte: não existe concorrência no mercado de carros porque nem toda montadora pode produzir uma Ferrari. Que é você dizer que as Ferraris são caras porque apenas as Ferraris podem ser produzidas. Apenas a Ferrari pode produzir Ferraris LaFerrari. Ou que Porsche são caras porque apenas a Porsche pode produzir o Porsche 911. Então, se eu pudesse ter várias fábricas produzindo o Porsche 911, aí eu teria livre concorrência qual fábrica é mais eficiente. Isso é verdade? Sim. Mas isso é praticável. Porque, veja, se eu proíbo a propriedade intelectual neste ponto, em que eles não podem explorar a propriedade intelectual, o que vai acontecer? As empresas não vão investir em catálogo. Elas não vão investir em catálogo. Elas podem vender o catálogo. Não vai poder nem vender o catálogo, né? Porque se todas têm que ter acesso, aí vai ter que ter acesso por um preço justo. Ou você vai monopolizar o mercado, porque é complicado isso, porque no fim nós estamos indo para uma explicação de monopólio natural. Se o seu Castro tá dizendo ali, eu tô concordando com tudo que ele tá falando, ele tá certo. Só que o problema é quais são as consequências econômicas disso aqui. Senão você está indo para o monopólio natural. Se uma empresa tem a capacidade de controle de todo o catálogo, distribuição,
por conta que as margens vão subindo, ela vai controlando. Por que isso acontece? Porque a barreira de entrada é muito alta. E a livre concorrência, que seria a Warner, né, a HBO concorrendo com a Netflix, que concorre com a Discovery, que concorre com a Disney, que concorre com a Globoplay, lembrei o nome, que concorre com o SBT+, que concorre com as redes dos Estados Unidos, que também tem alguns streamers, todos concorrendo, todos concorrendo. Isso gera aumento de preços e diminuição da qualidade do produto, porque elas estão concorrendo em coisas que não dá para concorrer, porque não são o mesmo produto. Isso é mais ou menos um monopólio natural. Por que não existe 4, 5 companhias de água? Porque senão você teria que ter 4, 5 companhias de água, 4, 5 companhias de eletricidade, as companhias de água sendo 4, 5 redes de esgoto separadas, as companhias de eletricidade 4, 5 redes de energia separadas, 4, 5 estações de tratamento para água, 4, 5 redes de subcentrais de abastecimento elétrico. E isso geraria uma quantidade de investimento muito grande para a divisão da base de clientes. Vocês entendem que os argumentos do seu Castro estão certos, mas se a gente levar até o final que nós temos que ter um controle sobre isso aqui, nós estamos entrando para justificar uma estatal ou uma licença única de produção de conteúdo online. Que nós teríamos uma NetBras, vamos dizer assim, ou uma empresa que controlasse algumas áreas geográficas, e que ali somente esta empresa pode distribuir filmes online, e ela teria o monopólio não da produção, mas da distribuição. Ela tendo o monopólio da distribuição, os estúdios produzem para ela e todo o catálogo está disponível ali, você vai pagar por mês, a empresa vai ter um lucro do monopolista, e esse lucro do monopolista ela vai ter que pagar os estúdios. Isso vai diminuir a ânsia da produção de melhores conteúdos. E veja, tem um problema muito sério. Filmes, séries, conteúdo de streaming. Ninguém vai passar muito mal se não tiver acesso a isso. Se você quer assistir um filme, se você quer assistir uma série, é 45, 50 reais por mês. Poxa, mas se você for num cinema, você vai gastar isso pra assistir um filme. Você entende o que eu quero dizer? Também não é a destruição em si de um valor comum. Não é um problema tão problemático, né? E o pleonasmo aqui usado de maneira própria. Não é um problema tão problemático. Não é uma coisa tão ruim assim. Por quê? Qual é a alternativa? A alternativa é o que ele vai criticar. É um monopólio natural para streamings. Porque se a gente limita antitrust... Então eu vou falar o seguinte, olha, sua Netflix, você não pode se especializar em sci-fi, por exemplo. Nós não permitimos a Warner de ser comprada, mas a Netflix não vai especializar em sci-fi. Apenas a Warner vai... não podemos ter uma especialização de heróis por parte da Disney, né, na Marvel. Não podemos ter uma especialização de adaptações de filmes por parte da Warner. Vocês vão ter que ficar dividindo aí as cotas de quem vai... Cara, isso é muito ruim. Isso vai aumentar o preço em si. Por quê? Porque a Netflix vai precisar de reinvestimentos. Ela vai precisar fazer produções nababescas para atrair público. E se ela for muito bem, se ela descobre que o sci-fi vende pra caramba, daqui a pouco vocês vão falar que você quer assistir sci-fi, mas não dá pra assistir ficção científica pela Netflix porque o preço é muito alto. Então nós temos que dividir o catálogo. Olha, isso é complicado. Isso gera ineficiência no mercado. E outra, isso mata a inovação. Qual é a alternativa a isso? Monopólio natural de streamings. Uma única empresa que tenha a distribuição. E isso é horrível. Então, eu entendo o que o seu caso está falando. Ele está certo. Só que qual é a alternativa? Porque catálogo de filmes é produção intelectual. A alternativa é acabar com a propriedade intelectual. Tá, acaba com a propriedade intelectual. Que produções você vai ter? Tá, acaba a propriedade intelectual. Por que eu vou... Se não tem mais propriedade intelectual, se o YouTube não me pagar mais pra produzir isso aqui, se eu não puder vender meus cursinhos, se eu não puder fazer... se eu não puder ser remunerado, pra que eu vou vir no YouTube gastar um tempo do meu dia pra produzir conteúdo? Porque o seu caso faria isso? Por que as pessoas fariam isso? Algumas pessoas fariam por ideologia no sentido bom da palavra, né? Por convicção, né? Ideologia não, convicção. Algumas pessoas fariam porque gostam, eu não faria. Eu preferia vender minha força de trabalho apenas para o meu empregador no setor de economia. Entende o que eu quero dizer? Então, por que você teria uma baita de uma empresa como a Warner, como a Netflix, a Warner produzindo Superman, produzindo Harry Potter, se não fosse para poder ter direito sobre a propriedade intelectual? Por que você teria grandes escritores produzindo para vender para estúdios, né, via os roteiristas, se eles não teriam direito ao pagamento pela obra? Teria direito a royalty. Então, é muito complicado, tá? É muito complicado o que fazer, tá? Vai ficando cada vez os planos mais fechadinhos. Então, assim, tu quer assistir o catálogo completo? É esse. Tu quer assistir esse catálogo maior? É esse. Tu quer esse catálogo não sei o quê? É aquele.
rapidinho, vejam como isso, você aumentar o custo, o preço individualizado, isso é tentativa de buscar economia de escala. Isso não é excedente do produtor, do monopolista. Isso é tentativa de dar lucro. Isso é tentativa de capacidade de reinvestimento. Isso é concorrência que gera esse aumento de custos. Porque o mercado está disfuncional. Foram feitos mal investimentos. A própria venda da Warner, que ele vai falar mais pra frente, foi um mal investimento. Que ele falou que é porque a Warner decidiu pagar os acionistas, mas eu já volto nisso. Na verdade, foi um mal investimento. A Warner tentou fazer uma fusão para ter capacidade de catálogo, isso não deu certo e agora ela precisa retornar. Só que a oferta de catálogo da HBO Max pertence a Warner foi tão grande que a Netflix teve que aumentar os investimentos. A Amazon também. A Amazon foi por outro caminho. Isso é um mercado inicial, isso é normal. E é isso, mano. Ele vai tornando a pista premium, da premium, da premium, da premium, da premium, da premium, da premium. Né? Tem a pista premium plus, a pista premium 2. É que nem show, né? Show a gente tinha antes a pista normal. Legal e camarote. Beleza. E aí, mano, depois a gente começou a ter o quê? A pista premium. Né? Agora a gente tem a pista premium A e a pista premium B. A pista premium mais cara do que as outras pistas. Por quê? Porque vão tentando tornando a experiência cada vez mais limitante, fazendo você pagar. A gente pode fazer uma experiência boa pra todo mundo? Ah, não. Então vamos cobrar mais caro de alguns e quem quiser que aceite a xepa. Que aceite o lixo. E tem fã da Netflix. O que me deixa mais maluco, gente, é que assim... Duas coisas. Veja, uma empresa que emprega, paga salários, as pessoas estão produzindo ali. Eu não entendo realmente... isso não é ser liberal, isso é doutrina social da igreja. Por que uma empresa seria obrigada a te vender algo? Eu não entendo isso. É a única coisa que eu realmente não entendo. Eu entendo que as pessoas têm esse argumento, mas eu não entendo o porquê. Eu realmente não entendo o porquê. Mas você tá... Não, olha, eu nunca quero ser obrigado a trabalhar de graça. Ou, se eu achar que o meu patrão não está me pagando o suficiente, eu quero poder ir embora. Eu, como comerciante, se eu achar que esse cliente não me paga o suficiente, eu quero ter a opção de não vendê-lo. Não vender a este cliente. E poder procurar outro cliente, procurar outros mercados que paguem mais. E esse cliente, se queira, ele compra por menor qualidade. Eu quero esse direito para mim. Mas tudo bem. Agora, ele tá certo também. Fanboy de empresa. Gente, para com isso. Se você trabalha no mercado financeiro, se você trabalha em qualquer lugar... Não, porque meu banco... Bicho, você tem um banco. Você tem um banco. Você não tem banco, você não é banqueiro. Não, porque a minha empresa... Não é sua empresa. A empresa é seu patrão. Não, porque o meu país não é seu. Você nasceu aí. Para com isso. Pare de usar pronome próprio, pessoal... da primeira pessoa, pra falar do seu lugar de trabalho. Você trabalha ali. Você não é dono do banco. Ah, porque a Netflix não é sua. Mesmo se você tiver ações, você não tem o suficiente para poder falar que é sua. Nisso ele tá certo. Parem com isso. Parem desse fetichismo da mercadoria ao contrário. Né? Em que você se sente parte da mercadoria. Parem com isso. Parem com isso. Isso ele tá certo todo o vídeo. É que eu realmente... Eu tô conversando aqui com o Castro. Eu não vejo alternativa, seu Castro. Não tem o que fazer. Eu acho que você tá certo no que você tá falando. Só que qual a solução? A solução é muito pior do que o quadro atual. Né? O que não tem solução, solucionado está. Né? Um provérbio judaico aí pra vocês. Essa rapaziada gasta milhões em marketing e branding. E mesmo a gente sabendo, olha assim, mesmo a gente falando que, pô, a Netflix inventou um rolê, que assim, com propaganda, com menos coisa, cada vez mais difícil, vai ter fã da Netflix defendendo a Netflix. Sacou? E vai ficando cada vez mais difícil pra gente. Porque agora a galera atua num jeito que ela coloca outras pessoas pra disputarem com a gente, brigando com a gente. Então tem gente que briga nos comentários. Então você não pode mais nem reclamar. Porque quem vem defender o bagulho pra você não é a empresa, não é a marca, são os fãs dela. Que mesmo passando por tudo isso, mesmo vivendo no monopólio, mesmo vivendo no abuso, vai defender, é a minha netinha, a minha Netflix, não mexe com a minha Netflix, não mexe com o meu Stranger Things, não mexe com não sei o que. Caralho, mano. Caralho, mano, o que adianta você ter uma plataforma que cada vez mais o preço vai aumentando, ficando cada vez mais abusivo, sem justificativa. E, mano, extremamente predatório. Vai tornando o consumidor. Vai ficando o cara falando assim, pô, caralho, eu quero. E assim, gente, eu tenho Netflix desde o lançamento. A Netflix pra mim não é uma novidade. Mas você sabe, ele tá certo. Mas sabe uma alternativa que dá pra fazer? Não assine. Não consumam. Não assistam. Não é aquilo de não gostou, não faz. Não, mas, veja, por teoria microeconômica. Por que a Netflix continua subindo o preço? Porque ela já absorveu todo mundo que estava disposto a consumir com este catálogo atual. Ela já absorveu todo mundo que está disposto com esse catálogo. Para ela continuar reinventando o catálogo, ela percebe que o importante para atrair mais consumidores é marketing e catálogo, não é tanto o preço. Então, ela continua colocando preço, aumentando o preço. E ela não está encontrando elasticidade e demanda de preço. A demanda continua constante apesar do preço. A demanda continua constante, demanda e quantidade de assinantes, continua constante com a diminuição da qualidade, reduz inflação, bem própria. Então,
A Netflix continua, ela tá tranquila. Agora, se as pessoas começarem a sair, a Netflix vai ter que parar. Ou outra empresa vai achar um preço-alvo em que vai poder comprar e vai. Ou, de fato, por quê? Porque o problema quando itens como esse entram é o seguinte, ele virar um bem de luxo. Bem de luxo são bens em que você está disposto a pagar mais alto. E que tem que a elasticidade de preço é só no início, depois ele volta. Se aumenta o preço do perfume de de 200 reais para 400 reais, entre 200 e 400 as pessoas não vão consumir. Porque saiu muito do seu padrão de consumo. Mas depois de um tempo que chegou em 400 reais, as pessoas já entendem que esse é o preço do bem de luxo. Carros importados, antes eram 150, 200 mil reais, agora já tem 400, 450 mil reais. As pessoas pararam de consumir, algumas pararam, mas na hora que voltou no patamar, que parou e chegou-se a um patamar de 400, 450 mil reais, 450, 500 mil reais, as pessoas entendem que esse é o novo preço do bem de luxo. E aí você volta ao consumo. O problema da Netflix é ela ser considerada um bem de luxo. E se for, tudo bem, mas aí vai ter pessoas que não vão utilizar bens de luxo. Tá? Não, nossa, tem desde o dia do lançamento. Cara, eu tô indo, tipo, todo dia você olha e fala assim, mano, não sei mais se compensa tanto assim ter Netflix. Sabe? Não sei mais se compensa tanto Netflix, mano, tá pagando isso todo mês, porque já chegou no ponto agora que os streaming chegaram lá no preço que você vê a cabo, antiga. Um pacote da net antiga era quanto? Você tinha todos os canais. E é o que surgiu com o modelo de disrupção, caiu no mesmo lugar. No mesmo lugar. Mais ou menos. Né? Porque, veja, eu sempre fui assinante TV a cabo. Eu gosto mais de TV a cabo do que de streaming. Uma TV a cabo no Brasil, os preços mais baixos que elas eram, na época, antes do Netflix começar, era coisa de 80 reais. Só que era combo. Né? 80 reais, nós estamos falando de 2010, 2011. 80 reais 2010, 2011 são os 200 reais hoje, mais ou menos. Pode fazer tanto por dólar como por IPCA. Vai ser uns 200 reais hoje. Muito bem. Gente, 200 reais hoje não são 60 reais na Netflix. Né? E outra, quando a Netflix começa 15 reais em 2013, 2014, 15 reais, 15 reais daquela época não são os 30, 40 reais de hoje. O preço aumentou ou foi só correção inflacionária? Também tem isso. Né? Ainda mais a Netflix sendo uma empresa que toda a produção, todo o custo da Netflix se dá no exterior, então a base de cálculo dela é em dólar. Tem salários no Brasil, tem alguns técnicos, tem algum conteúdo nacional também, mas a base dos custos são calculados em dólar. 15 reais em 2013, 2014 eram coisa de 8 dólares. Quanto que é 8 dólares hoje? Mais ou menos 50 reais? Você entende o que eu quero dizer? Então, aumentou o preço tanto assim. Vocês entenderam? Bem, vamos lá. Mas você acha que empresas que fazem esse tipo de coisa podem vir à falência futuramente com esse tipo de coisa? Cara, assim, demora, né? TV a cabo ficou aí por muito tempo. A gente via aí monopólio da Claro, monopólio da Vivo, monopólio da NET. Pô, você lembra a NET? A NET era uma merda. A NET era uma merda. Caríssima. Caríssima. Bem, acho que eu já cheguei onde eu queria. Só o problema da TV a cabo é o seguinte. A TV a cabo, no final, elas já colocaram, desde 2005, 2006, já era o combo, né? Então a TV a cabo fornecia também internet. Né? Então não dá pra falar que são substitutos perfeitos. Tá? Até porque hoje a NET, a Claro... A NET não existe mais, né? A Claro virou NET, né? Mas a Vivo, a Claro, elas oferecem mais internet. Elas compraram as operadoras de TV, né? A Vivo comprou a TVA na época. A NET foi comprada pela Claro numa negociação. E a TV a cabo foi absorvida pelas operadoras de telefonia. Né, de telefonia e de internet. Então, é um pouco distinto. É um pouco distinto. Mas é isso, gente. Eu quis trazer teoria econômica. Se vocês chegaram por esse vídeo, curtam os vídeos do canal. Curtam, inscrevam-se, considerem se tornar-se membros. Aqui nós tratamos economia